Olá, ouvintes, boa noite e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência. Noites de Domingo é um programa, não sei se eu estou ao vivo, deixa eu ver. Bem, parece que eu estou ao vivo, não é? Vamos lá. Bem, gente, boa noite e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência. Noites de Domingo é um programa que eu já tinha há muito tempo, muitos anos atrás, antes de eu ter tido o problema de voz que eu tive, não é? Então hoje, graças a Deus, recuperado, estou de novo com vocês, não é? Deixa eu só aumentar um pouquinho o som da gravação, porque senão depois vai ficar ruim para colocar no site, né? Mas vamos lá então. Bem, é um programa que é editado e apresentado por mim, Filipe de Souza, e que vai ficar então novamente no ar todos os domingos e ao vivo. Sejam todos então muito bem-vindos e mais uma vez obrigado pela vossa audiência. E como sempre iniciei, né, já faz parte do programa, eu sempre parabenizo todos os aniversariantes da semana, desejando que esta nova etapa de suas vidas ela seja recheada de muita saúde, conhecimento e, sobretudo, novas oportunidades para que possam concretizar todos os vossos sonhos. Parabéns a todos e a todas, um forte abraço. Caros ouvintes, no Brasil e em Portugal, assim como na Grécia, no Japão, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e em países anglo-saxões em geral, por fundamentação bíblica e etimológica, o domingo é considerado o primeiro dia da semana na liturgia cristã, assim como também no judaísmo, também considerado o primeiro dia da semana. Sendo assim, não deveria ser um dia de descanso, pois, como podemos entender, o domingo deveria ser o primeiro dia de trabalho e nunca de descanso, pois só se descansa quando se está cansado, e isso, por lógica, deveria acontecer no último dia da semana, não é verdade? Bem, esta é somente uma das contradições dos senhores do mundo, editores e editoras dessa tal ordem mundial. E essa vai ser a temática deste programa. Encarar, né, colocar as muitas contradições que estão levando o nosso povo a essa tal doença do século, a depressão. Então o tema da palestra de hoje viajará sobre caminhos e não caminhos. Não são zumbis, espectros, demónios, não é um meteoro o nosso algoz. No fim dos tempos dos piores sonhos, quem já nos aniquila somos nós. Então, malditos todos e todas que são pobres, pretos, indígenas, quilombas, ciganos, pescadores, ribeirinhos sem teto, sem terra e pessoas da periferia. Bem-aventurados todos e todas que são ricos, pois podem consumir o que quiserem, na quantia que quiserem, na hora e lugar que quiserem, porque estarão protegidos pelos juízes, igrejas, políticos e policiais. Vocês sempre serão felizes, sem exceção, já que em seus ambientes exclusivos pode-se tudo: usar droga, beber, agredir, devastar, destruir, poluir, atropelar, matar e inclusive estrupar meninas que depois poderão ser presas se abortarem. Então, eis, minha gente, o Brasil dos moralistas, das tribunas, dos palácios, das mansões, das fazendas, dos latifúndios e também dos púlpitos, porque fora ou dentro deles, né, terão a liberdade de serem escravistas, serem assassinos, serem corruptos e, o mais importante, autorizar-vos a brandar em nome de Deus, pátria, família e justiça. Então a verdade, caro ouvinte, é que a cada dia um golpe açoita ao povo e uma injustiça empesteia o ar. É um medo antigo, um preconceito novo e um Deus amigo que manda matar. Há sempre uma certeza absoluta e uma dura mão a condenar. E a fina flor da sociedade, bruta, impõe as regras sujas do lugar.
Os senhores do mundo pagarão para que o mundo só gire para quem pague. E as grandes mídias lhes garantirão que só o seu interesse se propague. Terão muitos juízes, já comprados, para enfiarem pobres nos presídios, para que os focos sejam desviados, para justificar os genocídios e controlar um povo cerceado, um povo servil. Servil e violado dia a dia, colunas, alicerce e o telhado do grande império da hipocrisia. Honestos, coerentes e cristãos ostentam fé e força no mundo afora. Oram demais, levantam as mãos e amam muito, da boca para fora. E uma hipnose vem no grito do pastor. É pela paz, é só mais uma guerra. Mas será mais vingança, engano e dor, e o sangue nosso é que irriga a terra. E os frutos do amanhã nascem passados, privados de esperança e amor à vida, tornando mais remédios para cuidados, comendo mais venenos que comida. Então, em vez de educação, adestramento, e só a obediência é permitida. Alguma posse em vez de um sentimento, e em vez de se viver, se morre em vida. Então, com fake news e escolas sem partidos, a história já lhes nasce deturpada. Doutores dos valores corrompidos apontam tudo e não enxergam nada. De olhos abertos, cegos como em sono, se entregam aos reis e aos fariseus, zelam pelos desejos de seus donos, com tal furor como se fossem deuses, como fossem seus. Moldados para o conflito e para a disputa, precisam adorar algo invisível, de uma mulher para se chamar de puta, de receber o mínimo possível, de um pobre, de um imigrante para oprimir, de um preto, de um gay, alguém para odiar a dor alheia, para fazê-los rir, e um irmão mais fraco para pisar. E assim sepultaremos nosso mundo sem perceber que a gênese do mal é a raiz do câncer mais profundo, fruto da adoração ao capital. Alguns, porém, não são contamináveis. Eles sentem muita sede de viver. Alguns nutrem amor e fé inabaláveis no que existe de humano em cada ser. Esses, enfim, serão os responsáveis por suportar, por lutar e florescer e por fazerem filhos sociáveis e o impossível para sobreviver. O tempo vem, o tempo amaina a virulência e traz clareza a todos os lugares. E como razão, ciência e consciência, aos poucos respiramos outros ares. Se for preciso, sigam camuflados nestas cidades, pelos becos, pelas vielas, entre fascistas e alienados. Xinguem, condenem, batam nas panelas, espalhem o boato e a picuinha, e o que for, se for, para se salvar. Mas vejam bem, será de mentirinha. Não deixem seu amor deixar de amar. E assim, quando ama, para se disfarçar, culpe, pragueje, simule demência, mas nunca deixe de plantar a semente da flor da resistência. Pois se a esperança é mãe e não desiste, se toda a história sabe com uma só linha e cabe nela, o mundo justo é lá longe, mas existe, além do Apocalipse. E por falar em Apocalipse, caro amigo, falemos sobre as mentiras do século e como nos livrar delas. Note-se aqui que a minha referência a Deus, nesta palestra, se relaciona a qualquer um dos muitos deuses cultuados mundo afora, inclusive à Mãe Natureza, que tudo criou, e a qual eu abraço como minha mãe, e como meu Deus. Então a minha percepção de Deus não é figurativa. Eu o percebo como uma força transcendental à figura humana. Percebo esse Deus na forma quântica do abraçar uma árvore, ou na contemplação. Amigo, aqui assim eu gostaria de fazer lá dentro. Já não é a primeira vez quando eu falo, eu toco na palavra de Deus, que me acusam de querer usurpar a palavra
ou ser que é visto como realmente adorável pela população. Não. Como eu aqui falo, eu sempre falo para todos, não é? Então eu nunca falo somente para uma igreja, para um sermão ou para um determinado ouvinte. Eu falo para todos. E aqui nesse programa de hoje é para todos que eu vou falar também. Inclusive já avanço que será um pouquinho mais comprido, terá mais algum tempo, além dos 20, 30 minutos que eu me propus a fazer cada programa, porque esse tema eu preciso de ser bem explicado. Então, como eu estava falando, posto essa colocação, as mudanças dramáticas a acontecer neste século estão a desconstruir Estados, a anular instituições, a destruir povos e, em especial, o indivíduo e a sua individualidade. Tudo isso através da substituição de valores e conceitos, com um manejo tirano, mas sutil, sem precedentes na história do mundo. No entanto, caro ouvinte, sem as distrações planejadas para as imposições passarem despercebidas, tais imposições, por certo, não se adaptariam nas sociedades mais resilientes, caso um julgamento preemptivo dos seus indivíduos ocorresse sobre tais imposições. Mas, como todos os cuidados na preparação de um novo modelo de sociedade, para pensar em série, tendo sido promovido de um governo oculto, a elucidação de cada indivíduo irá depender do seu entendimento sobre as mentiras deste século, para, ao invés de aceitar voluntariamente as imposições, saber rejeitar, ser o ente escravo conduzido no rebanho por pastores pouco confiáveis. Então, caro ouvinte, consideremos a proposição que, abro aspas, é necessário percorrer um caminho para ser salvo, fecho aspas. Então vamos considerar aqui a ideia de caminho como um percurso de um estágio ao outro, tendo como referência um limite ideal que irá levar ao objetivo final e salvar-se alcançando ao término do percurso. Mas há o não caminho, e a diferença entre eles é que o caminho é delimitado pelo limite ideal, dado que é percurso definido sobre terreno e condições adequadas que levam ao objetivo. Já o não caminho não é delimitado sobre o limite ideal algum, e essa percepção é imediata devido às consequências quando o indivíduo sai do caminho. E assim, caro ouvinte, o limite ideal é o conjunto de condições seguras e adequadas, tais como medidas justas e impensáveis para se alcançar o objetivo sem sair do caminho. A partir desse entendimento, amigo, é possível saber, por percepção, quando se está no caminho, tendo o limite ideal como referência. E aqui, acessível e não acessível são, respectivamente, percepções de um julgamento a partir da percepção do simples e do complexo, e as analogias adjacentes são produto do pensamento e incerteza. Ou seja, o problema da razão em legitimar o caminho para si é que, por desconhecimento do caminho, se desconhece que o não caminho não tem um limite ideal. E o fenómeno sem comprovação que o questionamento persegue, na esperança de encontrar a solução para isso, é a força do pensamento. Em outras palavras, o caminho está relacionado a um conhecimento consciente. A partir desta constatação, e a apreciar a razão é estar absorvido da ideia de não comprovação segundo o molde da razão humana. E essa crença, caro ouvinte, da razão dessa possibilidade de não comprovação não invalida de forma nenhuma o argumento comprovado, ainda que, acreditar ou não, seja fenómeno pouco explicável à razão humana. Então, caro ouvinte, considerar o limite ideal vai de imediato desconsiderar o não caminho, um caminho viável. Logo, esta razão única faz uso da força do pensamento, a que se chama fé, para reafirmar seu arbítrio. Agora, caro ouvinte, referindo à escolha de salvar-se, que proveito terá da solução o ato de escolher o caminho incompatível. Por esta razão, vou ver ou não a totalidade do caminho não é indispensável para se manter no caminho, mas é indispensável a força de pensamento e da convicção para permanecer nesse caminho. Então pensar, estar certo e em seguida se achar perdido devido ao desconhecimento,
pode resultar em ansiedade. Por isso, a fortaleza da confiança é o conhecimento. No entanto, sem o conhecimento de algo, é difícil acreditar plenamente no material ou imaterial, que com o pleno conhecimento do assunto, algo é possível acreditar plenamente. Mas, como afirmou Kant, a linha reta é a menor distância entre dois pontos. Nada é afirmado a respeito de determinada linha, se falando em universalidade. Também não é declarado que a linha reta é mais curta em certas condições, mas em quaisquer das condições essa linha é necessária. Sendo assim, conhecimento puro ou a priori não depende de qualquer comprovação revelada para a teoria da ciência. Isso se distingue do empírico da comprovação pela universalidade e pela necessidade. Portanto, o verdadeiro núcleo da teoria do conhecimento seriam os julgamentos a priori, os quais ao mesmo tempo são universais, são necessários. E agora, absorvido isso, afirma-se que uma mente forte pode conduzir o pensamento à solução do problema, salvar-se. Nesse sentido, a força do pensamento é a reafirmação da crença de que o caminho certo pode salvar depois das consideradas todas as possibilidades, conforme a necessidade indescartável do salvar-se ter sido pesada na balança equidistante da razão humana. Contudo, resolver a questão como salvar-se é entender a necessidade de ser salvo no caminho. Por exemplo, no caminho da sentença. A esfera política falhou para as pessoas. Isto pode-se abstrair a ideia. Errar é humano. Logo então, um governo humano conduzido pela razão de criatura é falho. Esse caminho é incompatível com a vida. Esse é o não caminho. Então, se a razão humana não puder entender a necessidade de salvar-se a partir do pleno conhecimento das propostas falhas do futuro governo oculto do mundo, apresentadas a conduzir a humanidade para a destruição, pode então entender e rejeitar a mentira desse século, segundo a comparação das propostas desse governo com a proposta do caminho apresentado nesta palestra. E assim, reconhecer esses polos expostos pode conduzir à aceitação e sustentar firme o passo permanente no caminho quando se fizer necessário. Afinal, pensamentos são como pegadas na trilha. Se você refaz as pegadas, você reforça o caminho. E também é verdade que muitos não caminhos podem ser apresentados e contestados. No entanto, apenas um caminho é incontestado, como esclarecerei. Para prosseguir, acrescento que viver a percorrer caminhos por fora é como trilhar um terreno sinuoso. Porque quem diria trilhar no absoluto desconhecido se esclarecido de antemão sobre o caminho certo? Não é verdade? Então, se escolher o caminho é percorrer na simplicidade autoevidente do percurso perceptível e fora do percurso definido a dificuldade de progredir no caminho é percebida por analogia ao caminho, então como não perceber o caminho quando apresentados ambos, o caminho e o não caminho? Então o problema não está na aceitação da solução proposta, e sim na lógica não compreendida. E a verdade é almejada para uma pessoa geralmente quando a necessidade de uma escolha entre a vida e a morte é estimada demais para não permitir o risco de uma escolha errada. Por exemplo, para quem deseja viver, o caminho errado é a morte. E se entendermos que cada escolha é um caminho e o resultado de parar de respirar é deixar de viver, então há dois caminhos distintos: o caminho da vida e o caminho da morte. E isso não há o que debater. Isso não há o que realmente contestar. Então a vida, caros ouvintes, é essa experimentação plena da existência. Essa experimentação plena é bem-estar espiritual, consciente, abrangente, até a felicidade por intermédio de algo além que conforta o pensamento, como a aceitação do metafísico transcendental, culminando no autor das origens, Deus. Deus, esse desconhecido a quem se atribui tudo. Sem a paz do pensamento concebível na origem de Deus, a que chamo puro conhecimento, as pessoas não podem acertar as escolhas corretas
ser com julgamento interferido pelas influências antropocêntricas humanistas. Quando se diz eu estou vivo, a verdade é o facto que é. Então, logo, a experimentação plena da existência, depois da condição de estar vivo, pois um morto não pode afirmar estar vivo, isso sustenta por si mesmo como argumento, não é verdade? Então é razoável, portanto, considerar que, sendo autor da vida, a vida está em Deus e todo o conhecimento deriva dele. Então o dilema não está em como a solução é proposta, mas na contrariedade em aceitá-la, na justa simplicidade que se apresenta. A verdade sinaliza mediante a aceitação desse axioma, é a indicação para não perder a vida. Por isso, caro ouvinte, no que se refere à decisão, o percurso da vida segue pelo caminho da verdade. E logo, deixar o caminho é abandonar a verdade e então perder a vida. Aqui, o termo limite ideal revela uma importância e se contrapõe ao modos negligentes que muita gente dentro da humanidade, enganados pelo governo mundial oculto, tem adotado como modo de vida. Já dizia Blaise Pascal, abro aspas, Deus tem dado provas suficientes para aqueles com uma mente aberta e coração aberto, mas que são suficientemente vagas para não obrigar aqueles cujos corações estão fechados. Fecho aspas. Mas a questão principal é, então, como salvar-se das mentiras desse século, sem um pleno conhecimento da solução, ou perguntando de outra forma, sem reconhecer que a resposta a essa questão tem origem na solução e numa solução simples. Porque se o procedimento de retornar após várias escolhas para decidir cada vez diferente, entenda-se as experiências, resultasse errado. E no final o procedimento não apresentaria em si nenhum risco, se não houvesse nada a perder, não é verdade? Mas se há apenas uma oportunidade de escolha e é preciso estar certo antes de concluir o caminho, bem, certo ou errado, a escolha trará consequências, e consequências não reversíveis. O resultado jamais pode ser alterado. Então, compreendendo assim, é sensato decidir pela solução de maior eficácia, de maior precisão. Mas por que então essa aproximação das massas com as desconhecidas formulações do governo oculto? Em síntese, caro ouvinte, as exageradas facilidades fizeram nascer nos indivíduos demandas supérfluas, como o rato do laboratório após descobrir o prazer advindo do acionamento do botão. Agora, repetidas vezes, a necessidade de acioná-lo vai até ao ponto de suplantar a fome, vai até ao ponto de adoecer e vai até ao ponto de morrer. Porque os indivíduos eles perderam o referencial de felicidade. Hoje, no laboratório da engenharia social do sistema, a sociedade está-se matando, sem se dar conta do remédio que adotou. Contudo, por serem caminho e não caminho, antagónicos, perceptíveis no intuito de desviar a sociedade do seu alvo, se deturpou a noção do caminho, ao interferir na linha ideal com a diformidade de seu conceito. Porque se considerarmos a expectativa de uma saída para o caminhante, a alternativa, caminho alternativo, é essa, mais impeditiva que a expectativa de um não caminho. Ou seja, um caminho alternativo, se aceito, exige a abdicação da escolha. No fim, o caminho alternativo é também um não caminho, porquanto não leva ao objetivo que seria salvar-se. Portanto, o problema agora reside em que mais alternativas se mostram menos visíveis, e sendo assim, é o limite ideal. Distinguir então para onde ir. Quanto mais estradas houveram, tanto mais derivações aparecem, e sendo assim, menos serão as possibilidades de uma saída. Por isso, a oferta excessiva de informação, advinda do governo oculto, ocupa a avaliação interna individual exaustivamente, ao passo que o indivíduo segue exaurido de buscar a saída. Numa sociedade onde a entrega de prazeres é a falsa garantia da liberdade, preferir Deus resulta vantajoso para o governo oculto. Então, o conhecimento superficial da infalibilidade de Deus por parte da sociedade enseja no relacionamento frágil
pode ser facilmente quebrado com as pseudo-verdades. E essas pseudo-verdades, elas abrem caminhos alternativos para as pessoas acabarem sentindo a intimidade desnecessária com as trevas, visto que a parcial ou total ignorância da sociedade nunca vai contradizer o discurso consensual e pseudo-libertador para as massas. Também nunca vai concretizar o que o governo oculto, por meio da mídia empresarial, executa em sua rotina programática de tirania. Então é habitual a ditadura da ignorância fazer desconhecido o que de facto é libertador para as pessoas e evitar por todos os meios o nome de Deus, não é por coincidência. Então as mentiras e as demandas da desinformação advindas do sistema dominante no mundo, somente através da luz da verdade libertadora, acabam-se aceitando. Além disso, ignorância e alimentação das massas são peças embrulhadas para a descrição das ações do governo oculto. E reunir e dispersar informações é parte do caso informativo da ciência desassociada de Deus, criada para buscar conclusões tautológicas e redundantes. E assim, a repulsa em permitir o esclarecimento do caminho é a sublimação descarada da opressão sutil na afirmação todos os caminhos salvam. Para isso, a maior prioridade é embaralhar o discernimento para impedir a tomada de decisões certas. E nesse sentido, o conhecimento consciente se apresenta como lâmpada a iluminar as maquinações ocultas, e aquele a seguir na luz não caminha no desconhecido, mas discerne tudo com a luz do conhecimento. Daí então a saída proposta para a humanidade por bem do conhecimento. Somente assim poderá salvar-se das mentiras desse mundo impostas nesse século de consentimento da ditadura global do governo oculto. Todo indivíduo, quando pensa como indivíduo livre, sempre escolherá a vida. O livre-arbítrio faz o homem disponível para ser trazido, porque ele foi criado para ele, para sentir e pensar. E se assim o faz, pode escolher Deus a qualquer momento da vida. Então qualquer força em qualquer outra direção, sugerindo substituir isto, é contrária à vida. E sendo assim, a substituição da obediência à verdade é a autodesobediência no sentido em que não se faz contra Deus, como assim um indivíduo pensaria, mas primeiramente contra si mesmo. E isso, obviamente, o indivíduo não sabe, pois de contrário não o faria. Através desse engano, a felicidade a que se refere a ordem do mundo visa a destruição da humanidade, disfarçada na alegria momentânea do prazer egoísta. Porque, eu explico, o egoísmo ele une os amantes de si mesmo, em torno da satisfação, apenas enquanto as verdades estão a ser satisfeitas, e não se esgota o motivo que as satisfaz, dando a falsa noção de liberdade, de aproveitamento da vida, nas suas consciências que foram cauterizadas. Por isso, então, colocaria algumas questões. Por isso a mortandade é acontecimento banalizado? Nós tropeçamos em pessoas feridas, em pessoas mortas, viramos as costas e seguimos em frente. Mas a quem servem aqueles no governo oculto? Não é óbvio que se distanciam do caminho, já não têm em si mesmos as suas mentes a marca da sua submissão? Mas e o homem comum? E se aquele que se submete a um poder tirano é submetido por falta de conhecimento de escolha? Não é senão por imposição o desconhecimento, amigos? Porque certamente, sendo conhecedor dos factos, o escravo voluntário não seria voluntário, tampouco seria escravo. Porque ser escravo de escravos é autodesobediência e nada há de felicidade nisso. Então o que a vida consciente oferece é a experiência de bem-estar social, material e espiritual. Qualquer que seja o Deus em que se acredite, qualquer que seja o ecossistema que se adora, essa experiência reflete nas atitudes de promover a vida e não promover a morte, como tem sido evidente nestes últimos séculos. Mas a promoção do desconhecimento por meio de uma total desinformação mediática tem a seu objetivo ocultar as ações do inimigo da humanidade. E aqui vai uma informação para o desavisado
sobre aquele que nunca se firmou na verdade. Acreditem, ele acredita em Deus. Sim, ele é muito crédulo de Deus, pelo devido grande valor que esse conhecimento de Deus exige dele. Ou seja, é impossível ele negar a existência de Deus para si mesmo, porque Deus existe para ele, não apenas em tese. Portanto, soluções inconclusivas, baseadas na reputação de Deus, conduzem o intelecto à reflexão. Por exemplo, quanto mais se refina a concupiscência, ou seja, a cobiça dos bens materiais e os prazeres sensuais, quanto mais se refina ela na negação de Deus, mais evidências há das soluções falhas a trazer sofrimento para a humanidade. Por consequência da desconstrução provocada de um governo oculto a vilipendiar Deus como atributo supremo e excluí-lo do ideário humano. Então, se as soluções inconclusivas baseadas na negação de Deus ensejam a um reflexo do indivíduo, e isso pode indicar a liberdade de pensar, como se mostra então ao indivíduo a inconsciência da reputação de Deus. Como se mostrará? Em suma, a reputação de Deus não resolve para o intelecto o questionamento principal aqui exposto, mas sim como a necessidade de revigorar a reputação com argumentos de negação do atributo Deus, que culminam na assertiva existência de Deus, a tal força universal. Então, explicando de uma outra forma, a observância das repetições a refutar Deus, por diversos meios e em partes, faz de Deus um Deus existente no discurso. E logo assim, ele é real. E depois da percebida a proporção desse esclarecer a reiterar Deus no argumento, é possível apontar na direção desse requerimento para denunciar esse carecer vicioso em toda a tese baseada na reputação de Deus. Porque a verdade é que o sistema mundo deseja ser um Deus para a humanidade. A verdade é essa. Porque a estratégia de desviar as pessoas de Deus é também a desassociação da vida com o Criador. Daí se tem evidenciado o ente escravo a não dar a merecida importância ao caminho da salvação. Então, a referida desassociação vem primeiro no distanciamento das instituições em relação a Deus. Depois vem a sociedade. Depois vem a família. E, por fim, o indivíduo. A instituição maior, ela vem sendo destituída, a princípio, nas instituições dos governos humanos. E à medida que as pessoas confiam ou seguem as leis dessas instituições, essa destituição as privou de melhor escolha, por consequência do desconhecimento dessas maquinações. Não tivessem os governos humanos formado a escolha algo sem valor, em tal medida, se fosse esclarecido esse erro, salvar-se-ia o ente voluntário do sistema mundo de se tornar um ente escravo. Afinal, o livre-arbítrio e a decisão humana, o indivíduo é quem escolhe ser um ente escravo, mesmo sem saber. Uma característica sutil da tirania no sistema mundo. Descortinar um pouco o oculto desse governo nos diz sobre conflitos intermináveis, nos fala sobre violência e aumento da insegurança que não cessam, apesar de grandes gastos bilionários, contando a mentira do quanto as suas instituições responsáveis estão a nos proteger. A nos proteger? Então, explicar o governo oculto e sua nova ordem mundial não é simples, contudo. Também não é simples negá-lo. Não exclui qualquer noção que se tem de existência dele, nesse caso. Ao contrário, prova que sua existência serve a um propósito muito mais amplo. E não é apenas a reputação de Deus o propósito, mas assumir o posto de um Deus para a humanidade, o Deus mercado. Por isso se dá a esse governo mundial tanta importância de distanciar as pessoas desse Deus. E conforme eles, o governo oculto e sua nova ordem mundial, fazem sua auto-ocultação, se sublimam porque sabem quão propulsivos de facto são para a humanidade. E assim, enquanto ainda não foram totalmente transformadas as mentes das pessoas, a tal cultura de massa, para aceitar o consciente coletivo, o pensar em série destinado a desconstruir a consciência das pessoas e a torná-las imagem e semelhança da ordem vigente,
é o foco. Por isso, através da deformação do sentir das pessoas e da transformação da mentalidade, se há evidenciado um acúmulo de superficialidade nunca visto dos alter egos em exposição. Então, nesse cenário em que valores de identidade, religiosidade e até a própria vida é impedida, conforme o indivíduo é impedido de existir como o conhecemos, livre para sentir e pensar, as pessoas deixarão de servir ao próximo para ceder à coletivação de um sistema totalitário no qual os indivíduos virão a ser nele escravos voluntários. Agora, sendo o ouvinte possuidor desse conhecimento, pode convicto afirmar que qualquer que não seja escapar dessa ordem mundial já abraçou a perdição. E se acompanhou bem o dito nesta palestra, já entendeu que encontrar a saída para o salvar-se das mentiras deste século é, na verdade, ser salvo dos males do século, a ansiedade, a obsessão e da praga da depressão. Por hoje, então, ficamos por aqui e até o próximo domingo. Boa noite a todos, uma ótima semana para todos nós e, mais uma vez, muito obrigado